Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, viagens de grupo, que faz-me de vez em quando um bocadinho de confusão ver e acompanhar determinadas situações que não deviam acontecer. Por isso, muitas das vezes, eu não me associo assim a grandes viagens de grupo muito grandes, porque já tive do 8 e do 80. E agora o tempinho, isto apesar, estamos aí com uma situação de seca, não é? O tempo tem estado, para a época do ano, muito boa mesmo. E o que se está a proporcionar a fazer passeios de moto, do qual eu sou completamente a favor, ok? Isto que fique claro. Já fui a alguns passeios, já fui a passeios organizados por stands, por grupos, por oficinas ou whatever, e já fui também com amigos, ok? Por norma, com amigos são grupinhos mais pequenos, a gente por norma já se conhece todos uns aos outros e não há grande stress, a gente é minimamente cumpridor. E eu por norma vou sempre com pessoas que conheço e que sei que têm uma atitude responsável e que têm conhecimento de como se deve proceder em viagens de grupo, ok? Eu não sei se muitas vezes se as viagens, é assim, mediante quem organiza, como eu já fui e já vi, existem grupos mesmo muito bem organizados. Antes das respectivas viagens, além de no ato da inscrição da viagem, ter lá a informação toda da viagem em si, terá também uma parte de regras que a gente deve cumprir nessas viagens de grupo, sempre, ok? No qual toda a gente, ou eu sou apologista, toda a gente devia ler. Além disso, no próprio dia, por norma, os responsáveis do passeio darão uma palestra do que se irá proceder durante a viagem e quais os procedimentos de segurança dessa mesma viagem, ok? Isso deve sempre acontecer. E já fui a passeios assim, bem organizados, muito bem trabalhados, sempre, temos que ir sempre atrás do respectivo, por norma essas pessoas da organização estão sempre identificadas com coletes refletores, por norma irá sempre acompanhar no mínimo 3 pessoas da organização ou mais, onde estará uma sempre na cabeça, vou-lhe chamar do pelotão, outra andará sempre mais ou menos a meio e outra será sempre o carro vassoura. Ok? Claro que quanto mais gente isto tiver, melhor organizado fica, não é? Porque em cruzamentos, semáforos e tudo mais, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, as próprias pessoas da organização atravessam-se em cruzamentos. Para quê? Para o grupo nunca se separar e andar sempre todos juntos. Ok? Isto é uma velha máxima que devia acontecer sempre. Para depois não haver aqui fracionamentos de grupos, e uns irem para um lado, outros irem para o outro, e assim, com este tipo de organização, as pessoas mantêm-se sempre juntas, ok? Inclusive, já fui também em passeios que uma pessoa sabia qual era o ponto de partida, ou seja, onde era o ponto de encontro, e a chegada, ok? Onde, basicamente, aquilo foi uma balbúrdia. Que da organização basicamente não queriam saber quem é que vinha atrás, quem é que ia à frente, nada, zero. Tanto é que aquilo depois acabou nos semáforos, o grupo dividia-se, fracionava-se e ninguém esperava por ninguém. A nível de organização de andamentos, cada um fazia o seu próprio andamento, nunca cumpria a posição onde estava. Depois separavam-se porque queriam ir ver umas paisagens bonitas e não sei o quê, e depois uns quilómetros à frente juntavam-se ao grupo, porque sim.
Opa, eu inclusive perdi-me de vezes, não é? Andar para trás e para a frente. E acabou por ser uma má experiência para mim, ok? Muita gente, má organização, opa, não correu bem. Como já tive outras que correram bem. Isto para dizer o quê? Opa, que existe aqui uma série de normas quando se viaja em grupo que vocês têm que cumprir, ok? Segundo, primeiro, opa, sempre que vamos, por norma, vamos por estradas nacionais ou autoestradas, temos que manter sempre a nossa posição no grupo, ok? Não andar aí com gazadas, a ultrapassar gente, a voltar para trás, etc. Opa, na posição em que saímos é a posição que teoricamente temos que regressar, salvo alguma exceção, ok? Salvo isto, opa, por norma, a coluna de viagem, vou-lhe chamar assim, tem que andar em sistema de zigue-zague ou S, conforme vocês lhe preferirem chamar. Depois eu meto aí umas imagens, que é sempre alternado, um mais junto à berma, outro mais junto à linha de divisória do meio da estrada, ok? E assim alternadamente, ok? Isto é para quê? Na eventualidade de alguém ter que travar de repente, não haver, ou seja, o espaço de paragem e para todos serem muito mais alargado, para não haver aqui conflitos. Além disso, ajuda ao nosso ângulo de visão pelos espelhos retrovisores. A gente consegue sempre ver quem vai atrás de nós, a que distância vai, porque os espelhos retrovisores não estão aqui só para fazer feitio. É para esse, e quem tirou a carta sabe muito bem que uma das exigências do instrutor que nos faz o código, engenheiro, seja o que for, é que uma das prioridades é que a gente tem que estar sempre a olhar pelos espelhos retrovisores para ver quem vem atrás de nós, ok? Por isso, vamos chamar esta formação em Z ou zigue-zague, tem um objetivo de ser, é exatamente esse, ok? De evitar que muitas das vezes travagens ou situações de perigo que possam surgir de um momento para o outro, que a gente não enfaixe logo todos uns atrás dos outros num acidente de colisão em cadeia, ok? E a visibilidade. Outra situação que muitas das vezes eu constato em passeios é fulanos que andam a dar as suas gazadas de um momento para o outro, porque opá, nós vamos em grupo, sabemos que à partida vamos a velocidades mais moderadas, ok? Velocidades mais lentas. E há gente que não se contenha porque a moto é diferente, ou porque isto ou por aquilo, e pá, já vai ali com a mãozinha a tremer, nervosa, e precisa dar uma gazada a ultrapassar meio mundo. Pá, isso é um fator de risco elevado, porque as únicas pessoas que podem fazer esse tipo de manobras é as pessoas da organização, ok? Mais ninguém deve fazer esse tipo de situações, nem em situações de emergência, que é outra situação que eu vou falar. Em caso de algum companheiro ter algum problema mecânico, um furo, algum problema, alguma má disposição, seja o que for, que tenha necessidade de parar, ok? Não é preciso parar toda a gente. Só para o respectivo ou a respectiva pessoa que está com o respectivo problema, para alguém da organização com a pessoa, e não tem que parar mais ninguém, é seguir viagem com tranquilidade. Porque, por norma, isto pode acontecer em espaços de pouca visibilidade, estradas nacionais de curva contra curva, e se tornar ali um aglomerado muito grande de motas, o que pode acontecer é vocês, de um momento para o outro, aparecer ali um carro e levar-os todos à frente, ok? Por isso, pá, nada de ficar a ver o que é que se passa, a dar auxílio, nada, só fica por norma a pessoa que teve ou as pessoas que tiveram um problema e alguém da organização. Depois as situações são de resolver, ok? Se for preciso ajuda, alguém da organização ligará, resolve-se, ok? Outra situação que eu também já vi, inclusive vídeos na net, eu depois se estiver aí, se eu conseguir apanhar o vídeo, é nunca parar a moto,
por alma não sei quê, no meio de uma viagem destas, assim no meio do grupo, e no meio da estrada sem assinalar paragem de marcha, ou assinalar mudança de marcha, nada. Eu já vi uma situação de um fulano, não sei porquê, devia estar à espera de alguém, ou deixou de ver alguém, e do nada, parou no meio da estrada, quando vinha de pessoas atrás dele. Sujeito logo ali a arranjar um acidente em cadeia, onde se ia magoar ele, e podia magoar outros tantos que vinham atrás dele. Ou seja, nunca fazer paragens ou movimentos bruscos quando vamos em grupo, ok? Estas são as minhas recomendações para quem faz passeios de grupo, ok? Sempre relembrar que é sempre de bom tom fazer esta palestra inicial com estas recomendações para que toda a gente fique informada, porque só por si andar de moto é perigoso. Se nós vamos ter, ou seja, são ali dezenas ou centenas de cabeças, cada uma a pensar por si, modos de condução diferentes. Se não vamos todos focados no mesmo sentido e no mesmo tipo de regras e conscientes daquilo que temos de fazer, se cada um decidir agir por si próprio, então tem tudo para correr mal, ok, companheiros? Pá, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, façam like e partilhem e tchauzinho.